Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estive ausente na semana passada, né, para resolver alguns problemas e gostaria que vocês soubessem que já está tudo muito encaminhado, tanto pela justiça terrena, assim como pela justiça divina, tá? E eu tenho total confiança, né, de que em breve a verdade absoluta vai aparecer e a gente vai, nesse caso, voltar a sorrir, ok? Bom, sem mais, né? Eu gostaria que vocês soubessem que a gente está ali no Filocordata, tá? A partir do livro número 5, né? Ainda a gente está no livro 5, aulas 13 e 14. Há uma certa relação entre essas duas aulas, tá? A partir da página 271. O livro é o livro 3, né? No caso, relacionado ao livro texto, tá? A partir da página 88. Bom, por que eu estou passando o livro texto também? Gente, é o seguinte, como a gente está aqui no Filocordata, tá? Na nossa apostila, ela vai trazer assim, ó, os protocordados, urocordado e cefalocordado, são os que a gente já estudou, né? No caderno bienal, né, no livro bienal, a gente estuda a partir dos peixes, tá? Só que existe um grupinho que vem antes, é o grupo dos chamados agnatos, os ciclostomados, tá? E nesse caso, o agnado e ciclostomato só está aqui no livro texto, né? No livro texto número 3, a partir ali na página 88 e 89, tá? É onde vocês vão encontrar, então, um subsídio teórico relacionado ao material didático, tá? Mas aqui na aula também eu vou passar alguns detalhes para vocês, aqueles que os caras gostam de cobrar em provas de vestibulares, tá? Então o nosso caminho de hoje vai ser esse aqui, ó. A gente vai falar sobre o filo vertebrata ou craniata, tá? Aí a gente fala do grupo dos agnata. O que significa agnata? É uma palavra que tem um contexto, né? Gnatos, essa última palavra, essa aqui, ó, gnata, quer dizer mandíbula, né? A estrutura que tem na boca. Quer dizer não. Então, não tem mandíbula, ou sem mandíbula, tá? Que no caso são os ciclostomatos. Alguns até gostam de chamá-los de peixe sem mandíbula. Não tem problema, tá? Só que eles não fazem parte verdadeira do grupo dos peixes, mas chamá-lo de peixe, né, de forma normal, assim, de forma comum, não tem problema, tá? Então a gente fala daqui a pouquinho sobre os agnatos, tá? Só que também vamos falar dos gnatoestomata. Bom, o que significa estomata? Bom, aqui temos uma palavrinha, estomata, que também, né, são comuns, ó. Estomata quer dizer boca, tá? Então aqui é boca em forma de ciclo ou circular, tá? A gente vai ver isso nas imagens. E aqui, gnatoestomata. O que significa gnato mesmo? Gnato ou gnata quer dizer mandíbula. Estomato quer dizer boca. Então, boca com mandíbula, tá? Nesse caso, a mandíbula faz com que ele possa fechar a boca propriamente, tá? Existe, então, a superclasse dos piscis, que a gente vai ver a classe Chondricti e classe Osteicti, que são os peixes como um todo, né? Peixes cartilaginosos e peixes ósseos, tá? Então, a nossa aula ela está concentrada nessa parte aqui, ó. Agnata ciclostomata, gnatoestomata, peixes, condrictis e osteictis, beleza? Bom, futuramente a gente vai entrar na superclasse dos tetrápodas, né? Daí a gente vai ver anfíbios, répteis, aves e mamíferos numa certa sequência, tá bom? Então vamos continuar aqui, olha lá. Os agnatos, como a gente disse, né, não tem mandíbula, né, são craniados, eles apresentam uma estrutura craniata, tá? Primitivos e sem mandíbula. Essa é a principal característica, tá? Por isso, então, o nome, né, agnatos. E lembrando que eles são cordados, tá? E nesse caso, existe um detalhe que os vestibulares não cobram com tanta frequência, mas é importante falar. Lembra que os cordados são aqueles que têm notocorda? Beleza? Ótimo. E aí a gente estudou os protocordados, que são aqueles cuja notocorda não é substituída pela coluna vertebral. Bom, no caso dos ciclóstomos, né, eles vão apresentar notocorda e essa notocorda ela não é totalmente substituída pela coluna vertebral. Na verdade, a notocorda até é substituída. Eu quis dizer uma forma diferente, tá?
Eu quis dizer que a notocorda ela será substituída, só que a coluna vertebral ela não vai se formar como um todo, tá? Então, o que é recomendável nesse caso? Recomendável é falar que eles são craneados, tá? E as vértebras em si não estão formadas por completo, tá? Por isso, então, aparece o nome de craneados, porque todos são craneados. Nesse caso, os ciclóstomos não são vertebrados propriamente ditos, tá? Só que é uma questão muito subjetiva, então alguns autores têm essa classificação em mente, outros não, tá? Outros falam que os agnatos também são vertebrados, nesse caso, sem muito problema, tá? Só que a gente sabe o que é certo de uma forma bem categórica, né? A gente sabe que os ciclóstomos eles não são vertebrados completos, mas eles são craneados, tá? Bom, o corpo é cilíndrico e alongado e o esqueleto é totalmente formado por cartilagem, totalmente cartilaginoso, tá? Beleza. Tem dois exemplos clássicos, o peixe-bruxa e a lampreia. Bom, o peixe-bruxa pertence a uma classe chamada de Myxine. Tá? Myxine é a classe do peixe-bruxa. E a Petromyzontida é a classe da lampreia. Bom, vamos conhecer melhor esses garotinhos? Vamos lá. Então, olha lá. O subfilo vertebrata, lembra que eu falei? Eles não são vertebrados, mas muitas vezes aparece isso sem menor problema, tá? Os agnatos, o boca circular. Olha a boca deste animal, tá? Essa aqui é uma lampreia, olha só o jeito que é a boca circular. Cicloestomata, tá? Bom, aqui nós temos um peixe-bruxa, tá? Aqui nós temos uma lampreia, tá? Então, ó, Myxine, peixe-bruxa, Petromyzontida, a lampreia, tá? Essa daqui é uma visão um pouco mais detalhada da boca da lampreia. Veja que ela é formada por um monte de dentículos, assim como o peixe-bruxa, que a gente vai ver em instantes, tá? E essa imagem nos dá certa percepção do que eles fazem. Tanto o peixe-bruxa quanto a lampreia são animais ectoparasitas, tá? Então, eles grudam assim, ó, ou entram nas brânquias dos peixes para fazer, então, a sua alimentação, sugando as partes moles. Por isso, então, eles são caracterizados como ectoparasitas, tá bom? Quando o animal está vivo e ele atacando, ele vai ser um parasita do lado de fora, ectoparasita, tá? Bom, são animais de pele lisa, não tem escamas, tá? Não tem nadadeiras pares, tá? O que pode acontecer nos peixes, né? Boca do tipo circular, daí vem o nome, né? Brânquias laterais, tá bem? Bom, quando o animal está em fase reprodutiva, os ovos ficam depositados no fundo da água, são aquáticos, né? Fecundação é tipicamente externa e os adultos morrem ao eliminar os gametas, tá? Só que existe uma curiosidade interessante aqui. O peixe, bruxa, tanto o peixe-bruxa quanto a lampreia, principalmente a lampreia, tá? Eles podem viver de 4 a 6 anos em estágio larval, tá? Ou seja, eles vivem de uma maneira larval. Aí, quando essa larva está totalmente formada, ou seja, se torna adulto, existe um momento da reprodução. Só que, curiosamente, a partir do momento que eles ficam maduros e começam a se reproduzir, acabam morrendo, tá? Então, é assim, a vida básica deles é em forma de amocetes, que é o tipo de larva da lampreia, tá bom? Muito bem. Aqui, então, novamente, ó, o peixe-bruxa, esse aqui é a lampreia, né? Ó, o tipo de boca. E aqui o peixe-bruxa, tá? Ó, a boquinha. Então, quando a gente analisa a boca do peixe-bruxa, tem um monte de dentículos, tá? Que vai fazer com que eles possam atacar os outros animais, tá? É bem esquisitinho, né? Essa boca é essa daqui, tá? Olha só um monte de tentáculos, né? De percepção na água. Muito bem, então. Aqui, para a gente reforçar a ideia, tá? A larva dura de 4 a 6 anos. Essa é a larva amocetes, tá? Então, na verdade, a gente conhece a lampreia em fase larval. Depois que ela se torna adulta, ela acaba, então, tendo uma vida bem curta, né? A partir do momento que se reproduz, tá? E aqui, para confirmar o fato de que ela é, no caso, eles, tá? Aqui está a lampreia, mas o peixe-bruxa também está nessa explicação. Tem aqui, ó, a notocorda e o tubo neural, né? Aqui as fendas faringianas e aqui a cauda pós-anal.
né? São as 4 estruturas que os cordados têm em comum, tá bom? Muito bem, prof. Então, agora a gente vai para os peixes, tá? Bom, a gente tem 2 grupos de peixes, tá? Os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Eles são assim chamados, ó, condricties e osteíctees, tá? Bom, o que os vestibulares adoram fazer com a gente? É o que está aqui nessa tabela, tá? Perguntar o que um peixe tem e o outro não tem. Ou seja, o que difere os peixes, tanto condricte quanto dos osteíctes. Essa é a ideia central da aula, tá? Só que, por exemplo, eu preciso que vocês saibam o que é uma estrutura cartilaginosa e o que é uma estrutura óssea. Tá? Então, a gente vai entrar nesses detalhes. Aí eu vou explicar para vocês o que é uma escama placoide e o que é uma cicloide, uma ganoide, ou até uma quitenoide, que não está aqui, né? Ou ausente. Tá? Espiráculo, o que é espiráculo? O que é um opérculo? O que é boca ventral? Essas características aqui a gente vai entrar nos detalhes, tá? Mas eu preciso que você concentre as atenções assim, ó. Vamos lá. O esqueleto do condricte, ele é totalmente cartilaginoso, tá? O do osteícte é predominantemente ósseo. As escamas do tipo placoide no condricte, cicloide, ganoide e ausente nos osteíctes. Espiráculo é uma estrutura que está presente no condricte e ausente no osteícte, tá? Brânquias. No caso, a brânquia do condricte não tem opérculo, sem opérculo. Professor, mas o que é opérculo? Calma. Aí o osteícte tem opérculo, tá? A boca do condricte é do tipo ventral e a boca do osteícte é terminal, tá? Então é mais ou menos assim, ventral, e a outra é assim, terminal. Bexiga natatória condricte ausente, osteícte é presente e o sistema digestório termina em cloaca para os condrictes e ânus para os osteíctes, tá? Então essa tabelinha precisa estar na sua memória, tá? Porque é em cima dela que as coisas vão sendo cobradas. Vamos lá então? Vamos lá. Condrictes. Condros quer dizer cartilagem, ictis quer dizer peixes. Peixes cartilaginosos, tá? São cerca de 550 espécies catalogadas, tá? Bom, vamos lá. Esqueleto cartilaginoso, boca do tipo ventral, cauda, que não estava na nossa tabela, mas eu também preciso falar para vocês, é uma cauda do tipo heterocerca, tá? Escama do tipo placoide, tem válvula espiral e não tem uma bexiga natatória, coisa que o osteícte tem, né? Eles são aquáticos, predominantemente marinhos. Predominantemente significa que não são exclusivamente, tá? Por exemplo, essa daqui, ó, é uma arraia, pode ser chamada tanto de raia quanto arraia, tá? Tanto faz. Essa aqui é uma raia de água doce, tá? Vive em rios e elas são relativamente perigosas, tá? Não porque elas atacam necessariamente, mas elas se protegem através de um ferrão que fica aqui na cauda, tá? E esse ferrão ele pode causar um estrago, né, onde pegar, porque ele é um ferrão bem duro, né, bem rígido, pontiagudo e tem algumas farpas assim, ao contrário, tá? Do jeito que o ferrão entra, depois dificilmente ele é tirado, né, do jeito que ele entrou, tá? Ele tem que fazer uma cirurgia, tem que rasgar, enfim, ou puxar rasgando tudo, né? Pode ser que seja na perna ou em outro lugar, tá? Essa daqui é esse aqui, na verdade, é o exemplo mais comum dos condrictes, né? Que é o tubarão. Aqui a gente já dá para até discutir a ideia da boca ventral, né? A boca fica embaixo, propriamente, do animal, né? Aqui a gente consegue ver as fendas branquiais desprotegidas, né? Porque a gente está vendo, tá? Então já dá para a gente fazer essa análise geral, né? Aqui é uma raia marinha, né? Chamada jamanta. Aqui são as fendas branquiais, ó. Aqui está a boca, né? A gente está vendo ela. Aqui está a cauda e o ferrão. Ela também tem ferrão, né? E aqui, no caso, dá para a gente discutir alguns poucos detalhes, né? De que foi colocado na nossa tabela. Ó, vamos começar pela boca. Boca ventral fica embaixo, tá? A cauda, essa daqui, a nadadeira caudal, ela é chamada de heterocerca porque elas são diferentes. Em cima, diferente embaixo. Tem tamanhos diferentes. Isso chama cauda heterocerca, tá? As nadadeiras, ou barbatana dorsal, né? A primeira e a segunda são as dorsais.
E aqui estão as nadadeiras aos pares, peitorais e pélvicas, tá? E aqui tem uma nadadeira que é onde vem a estrutura reprodutiva chamada de clasper, tá? A gente vai ver o clasper daqui a pouquinho também, tá? Bom, aqui estão as escamas do tipo placoide. A gente vê que elas são provenientes de dentro da derme, tá? Então, são estruturas em forma até como se fosse um dentinho. Dá uma olhada, ó. Está aqui a derme e aqui está a epiderme. Então, a escama não fica na epiderme, fica na derme, tá? Fica implantada na derme. Daí aqui tem uma estrutura de dentina, tá? Aqui tem a parte da polpa e o esmalte, como se fosse um dentículo, né? Presente na pele desses animais, tá? Então, isso aqui é uma pele onde tem as escamas conhecidas como escamas placoides, tá? Bom, aqui é a válvula espiral, beleza? O que é a válvula espiral? Bom, a válvula é uma estrutura em espiral que fica dentro do intestino do condricte, do tubarão, da arraia, tá? E essa válvula espiral, ela serve para fazer com que o alimento ele circule, né? Ou seja, ele fique mais tempo dentro do intestino, aumentando assim a chance de absorção de nutrientes, tá? Então, conforme o nutriente chega aqui, o alimento ele vai passando, e aí então ele vai sendo melhor absorvido, tanto pela estrutura em si, quanto porque demora mais para fazer o trânsito, tá bom? Até chegar aqui na cloaca, né? Desde a tabela a gente sabe que o sistema digestório dos peixes condrictes ele é completo, só que ele começa em boca e termina em uma cloaca, tá? Por que cloaca, professor? Porque aqui é comum tanto para o sistema digestório, né? Sair o cocô, as fezes, quanto para sair o xixi, né? A urina, assim como para sair gametas, né? Sai tudo por esse mesmo buraquinho, tá? Tem um detalhe que não foi colocado na tabela, porque ela é comum para os dois, tá? Que é chamada linha lateral. Então, assim, grava. Linha lateral tem tanto no condricte, como a gente está vendo, assim como terá no osteícte, tá? E o que tem nessa linha lateral? Bom, aqui, na verdade, não é uma linha propriamente. São vários buraquinhos, assim, ó, vários buraquinhos que estão na pele, a partir das escamas, né, do animal. E no fundo desses buraquinhos existe, ou existem, melhor dizendo, células, tá? Células sensoriais. Bom, essa linha lateral dá para a gente comentar, tá? Cuidado para não fazer uma comparação muito próxima. Mas dá para a gente falar que é como se fosse um ouvido, né? Como se fosse um fator de audição. Apesar de eles não escutarem o som propriamente, eles conseguem perceber, né, a onda, né, a ondulação que muitos animais, ou até mesmo os homens, né, podem propiciar nessa água, tá? Então a gente pode falar assim, fui pescar lá, quando eu fui pescar, o pessoal falou para a gente fazer silêncio, mas o peixe não escuta. Bom, é relativo esse negócio de escutar, né? Quando você fala, você então faz com que ocorram algumas ondas sonoras, né? E essa onda sonora, quando bate na água, também gera uma onda, né? Daí uma onda mais mecânica. E isso vai chegar nesse buraquinho aqui, ó. Quando chega no buraquinho, atingem as células. E ao atingir as células, o peixe consegue ter a percepção. Existe alguma coisa diferente acontecendo, tá? Talvez ele não vai escutar o que você está falando, é lógico, né? Mas ele consegue perceber que tem alguma coisa diferente no ambiente. Isso pode fazer ele afugentar, tá bom? Uma descrição rápida da fisiologia, tá? Peixes como um todo, tá? São ectotérmicos, antigamente chamado de pecilotérmicos. O que significa, prof? Que a temperatura corporal depende do ambiente, tá? Então, a temperatura térmico vem de fora, ectotérmico, tá? Sistema digestório completo, boca, válvula espiral e cloaca, né? O sistema nervoso ele é centralizado, ele tem um encéfalo e uma medula, tá? Eles têm um cérebro, no caso o encéfalo, tá? Tem cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, então é uma estrutura completa. Porém, é bem primitivo, né? Bem menor do que a dos outros animais, a estrutura cefálica, tá? Bom, tem nervos periféricos, né? E gânglios nervosos. É um sistema nervoso central, como de outros animais cordados, né?
Excreção através de rins mesonéfros, tá? Que retiram amônia e ureia desse organismo, tá bom? Aqui eu preciso comentar com vocês, mostrando a estrutura, né? Aqui, ó, tem o rim, né? Aqui é o rim mesonéfro, e ele faz a filtragem do sangue desse animal, tá? Só que existe uma questão muito curiosa nos condríctes, especialmente nos tubarões, que é um detalhe chamado de uremia fisiológica. Eu vou repetir, tá? Uremia fisiológica. Bom, o que trata isso? O fígado desse animal, ele consegue produzir amônia e transformar essa amônia em ureia. E essa ureia é jogada na corrente sanguínea, tá? E o rim, ele vai tirar um pouquinho dessa ureia do sangue. E boa parte da ureia fica no sangue do animal, do peixe, do condrícte. E o que essa ureia vai fazer nesse sangue? Vai fazer com que ele fique mais concentrado. Aí vem a uremia fisiológica. Por quê? Porque a maioria desses animais vive no mar. E a água do mar, ela tem muitos sais. Então ela se caracteriza como uma água hipertônica. Esse peixe, consequentemente, vai ficar hipotônico. Então a tendência é que esse peixe ia desidratar de uma maneira muito fácil. Mas aí, então, existe esse fato. A ureia que fica no sangue faz com que a concentração da água do mar e a concentração sanguínea interna do animal fique muito próxima, tá? Então, eles trabalham como se fosse uma condição isotônica, ou seja, está em equilíbrio, tá? Isso se chama uremia fisiológica. Beleza? Bom, o coração tem duas cavidades, tem uma circulação do tipo simples, tá? A respiração é branquial, não tem bexiga natatória, tá? A reprodução é sexuada, cujo macho e fêmea, né, tem então a fecundação interna, com desenvolvimento direto, tá? Esses animais eles não possuem larvas, tá? Condrícte não tem larva. Bom, aqui tem um nome que é o clasper, que eu quero mostrar para você, olha só. Esse aqui, né, é o clasper, na verdade é um clasper bifurcado, que é semelhante ao pênis, né? No caso, isso é no macho, tá? A fêmea não vai ter o clasper propriamente, tá? Ele serve então para copular com a fêmea, tá? Bom, a maioria das espécies são ovíparas, tá? Isto é, botam ovos que se desenvolvem fora do corpo da fêmea, como se fosse um ovo de galinha, né? Ovíparas. Botou o ovo lá. Só que o ovo não tem uma casca muito grossa, é um ovo mais flexível, né? Tem espécies que são ovovivíparas, ou seja, bota o ovo, mas o ovo fica dentro da fêmea, tá? Ou até pode ficar dentro do macho, como acontece, né, com algumas espécies, mas a fêmea é que tem mais, tá? Ovovivípara, tá? E tem aqueles que são vivíparos, principalmente tubarão, tá? Que o embrião ele se desenvolve dentro do organismo materno sem nenhuma proteção, sem nenhuma capinha, tipo um ovo, né? Fica lá dentro, né? E ele vai se alimentando de substâncias da fêmea, tá? É como se fosse, entre aspas, uma placentinha ali, né? Bem primitivo, tá? Então tem essa característica, botar o ovo e deixar fora do corpo, botar o ovo e deixar dentro do corpo e desenvolver o embrião dentro do organismo sem estrutura de ovo, tá? Beleza? Aqui está um ovinho de tubarão, ó. Ele tem uma membrana para fazer com que ele fique fixado, tá? E aqui está o ovinho lá dentro, ó, que lindo. Osteíctio, o que significa? Vamos lá. Osteo é osso e ictios peixe. Peixe ósseo, tá? Se caracteriza por apresentar esqueleto predominantemente ósseo, tá? Professor, predominantemente por quê? Bom, a gente sabe, não sei se você já ouviu falar, que a cartilagem é o primeiro osso, né? A partir do momento que essa cartilagem vai calcificando, a cartilagem vai se formando, vai se transformando em osso. Essa é a ideia, né? Então, quando o peixe é cartilaginoso ao nascer, essa cartilagem vai se ossificando, vai endurecendo, né? Vai virando, no caso, um osso. Só que nem tudo que é cartilagem vira osso. Então, o esqueleto, assim como o nosso, tem várias partes de cartilagem, tá? Então, por isso que é predominantemente ósseo. Cerca de 20 mil espécies catalogadas, tá? É bem mais, né? Olha só.
Geralmente, a boca geralmente é terminal, tá? Esqueleto ósseo, bexiga natatória presente, escamas quitenoide, ganoide, cicloide, né? A cauda, a nadadeira caudal, ela é do tipo homocerca ou dificerca, tá? E eles também são predominantemente marinhos, apesar de ter muito peixe de água doce, né? Muito. Mas a maioria dos peixes são de origem marinha, tá? E eles são aquáticos, é claro, né? Existe uma exceçãozinha só que eu quero conversar com você. Não é que ele não é aquático, é que ele tem uma adaptação para o ambiente lamacento. Mas tem que ter água, né? Tem que ter um ambiente com água, pelo menos um pouco, encharcado, né? E eles são chamados de peixes pulmonados, eles conhecidos como dipinóicos. Mas mesmo assim, esses dipinóicos são aquáticos, tá? Apesar de eles conseguirem ter uma respiração também com a ajuda do ar. Tá? Eles, além de engolir água, engolem uma porção de ar, daí eles conseguem fazer a tirada do oxigênio dessa porção de ar, tá bom? Mas enfim, eles são também aquáticos. Vamos lá. São vários tipos de peixes, né? Por exemplo, o cavalo marinho é um peixe, tá? Aqui é o baiacu, também é um peixe, que ele fica assim para um fator de proteção, né? Ele se mostra bem maior do que ele é naturalmente, tá? Ele pode amedrontar os outros animais, tá? Assim, um predador, na verdade, né? Aqui é uma boca, essa aqui é a chamada boca terminal, que fica bem na frente, né? Ou anterior, tá? Aqui é a tampinha conhecida como opérculo, é o que vai proteger as brânquias, tá? E essa daqui é a cauda, a nadadeira caudal, que é o homocerca. Veja que ela tem os tamanhos, ó, o tamanho dela em cima e embaixo são muito próximos, né? Vou falar que são iguais, tanto pela palavra homo, né? Cerca deveria ser igual, né? Mas em alguns peixinhos pode ser que ela seja um pouquinho maior em cima, mas ela continua sendo homo, tá? O dos condrictis é heterocerca, lembra? Ela é totalmente diferente, tá? Aqui tem as barbatanas dorsais, tá? Anterior e posterior. Aqui são as nadadeiras peitorais, tá? Nadadeira pélvica e a nadadeira anal, tá bom? Tá? Então aqui as barbatanas são pares, peitorais e pélvicas são aos pares, e as dorsais e a anal aqui é ímpar, tá bom? Aqui a gente não está vendo em si, mas se você prestar atenção, tem uma linha de buraquinhos aqui, ó. Essa é a famosa linha lateral, tá? Como se fosse o ouvido do peixe, beleza? Vamos lá então, ó. Aqui está a tampinha que protegem as brânquias, né? Essas estruturas branquiais aqui são protegidas por essa tampinha, chamado de opérculo, tá? Bom, aqui está o opérculo, né? Uma pessoa fez esse experimento, cortou aqui a parte da carne, né? A parte da musculatura, ó, e aqui a gente consegue ver a bexiga natatória, tá? Bom, o opérculo ele é importante para fazer com que o animal consiga fazer o processo de respiração controlado, tá? O peixe deixa a água entrar pela boca, tá? E se ele fechar o opérculo, a água fica dentro do animal. Ao abrir o opérculo, a água tem o fluxo e sai pelas brânquias, tá? A bexiga natatória, ela vai apresentar uma certa ligação com a estrutura branquial, tá? Recebendo um pouco de gás, né? Oxigênio, gás carbônico, principalmente o oxigênio. E aí essa bexiga natatória ela pode encher e esvaziar, tá? Se ela ficar cheia, esse peixe ele tende então a flutuar. Então é uma das grandes características da bexiga natatória permitir que o animal possa ter flutuabilidade, tá? Então ele não precisa ficar batendo as nadadeiras para se manter na coluna d'água. Tá? E se ele quiser subir também, ele enche um pouquinho a bexiga e sobe. Se quiser descer, é só esvaziar. Tá? Bom, aqui são os tipos de escamas. Ó. Essa é uma escama do tipo cicloide. Tá? A gente consegue ver nitidamente porque ela é cheia de ciclos. Essa aqui também é cheia de ciclos, só que com um diferencial. Ela é cicloide, só que ela tem um monte de espinhozinhos aqui, ó, um monte de projeções espinhosas, que são, em latim, chamados de quitenos. Então, é quitenoide o nome dessa aqui, tá? Aqui embaixo tem um tipo quitenoide, ó.
Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre esse fato, tá? Então, essa aqui é uma escama quitenoide. E existe a escama ganoide, que é uma escama que vai se diferenciar das outras aqui pelo seguinte fato. Tanto a cicloide quanto a quitenoide, elas são posicionadas na pele do animal num ponto, tá? Então, tá aqui, ó, ela fixa nesse ponto e fixa nesse ponto. E toda a outra estrutura, ela fica, digamos, fora da pele, tá? Não está grudada na pele. Tanto é que, quando vai limpar peixe, né, pode pegar da cauda para a cabeça, que as escamas vão saltando, né, porque elas são todas soltas, elas são, na verdade, presas a um único ponto, que é o ponto de início, tá? É o ponto onde começou realmente as escaminhas, num peixe bem pequenininho, tá? Porque conforme o peixe vai crescendo, as escamas vão crescendo junto, tá? A gente pode perceber isso, que as escamas são todas cheias de ondinhas, tá? A ganoide é um pouco diferente porque ela é totalmente presa à pele, tá? Então ela fica totalmente presa, não tem uma parte solta, tá? Mas veja que ela vai crescendo. E assim a gente consegue fazer até digamos, um cálculo para saber a idade do peixe, tá? Claro que, né, tem que ter uma técnica toda aperfeiçoada, né? A gente consegue ver, ó. Aqui é o primeiro ano do peixe, ó. Começou daqui, ele vai crescendo, tá? Quando tem esse tipo de linha um pouquinho menos espaçada, significa que o peixe chegou numa época de inverno, né? Ou outono e inverno, tá? Para que então ele cresce menos, né? Outono e inverno tem menos comida, né? Menos luz e tal. Na primavera, verão, ele cresce bem mais, tá? Então dá para fazer uma certa conta aí para a idade do peixe. Bom, continuando, essa daqui novamente é a linha lateral. Por que novamente, professor? Porque a gente falou sobre ela lá nos condrictes. Aqui nos osteíctes também tem, né, ó, buraquinhos laterais por onde a água entra, fazendo com que as células sensoriais aqui, né, no final desse buraquinho, possa perceber essa ondulação, tá? Bom, aqui é uma anatomia genérica, tá? Um peixe, ó, né? Tem a boca terminal, tem o opérculo que não apareceu, tem a cauda, nadadeira caudal homocérvica, tá? E internamente a gente vai encontrar as outras estruturas, né? Tem o cérebro aqui, né? Tem a estrutura do rim, enfim, tá? Toda aquela caracterização que a gente conversou. Bom, sistema é o fisiologia, né? Os animais são ectotérmicos também, tá? Eles também são ectotérmicos. O que significa? A temperatura vem de fora. Sistema digestório completo, boca anterior, né? Dentes são iguais entre si, para a maioria que tem. Língua é pequena, estômago e fígado desenvolvidos e a terminação em ânus. Tá? Sistema nervoso é igual ao do condricte na sua descrição, tá? São sistema nervoso central. As excretas. Bom, a excreta aqui também tem rins mesonéfros. Só que a tendência é que eles excretem amônia, tá? Então, esses peixes aqui, eles não têm aquela história de uremia fisiológica clássica, tá? Quem tem essa uremia fisiológica é basicamente os condrictes, tá? Respiração branquial, cujas brancas são protegidas pelo opérculo, tá? Coração com duas cavidades, circulação simples. Aqui está o intestino, tá? Eu vejo que o intestino é bem maior, por isso que não precisa de válvula espiral, tá? E aqui está a bexiga natatória, que ajuda então nessa flutuabilidade desse animal, beleza? Bom, reprodução. Aqui, uma reprodução sexuada, os animais são dioicos, ou seja, tem macho, tem fêmea. Fecundação interna ou externa, tá? E as espécies, na maioria, são ovíparas, ou seja, bota ovo, e o ovo fica fora do organismo, mas existe também espécies vivíparas, tá? Que o peixe fica lá dentro, tá? Bom, desenvolvimento pode ser direto ou indireto. E se for indireto, a larva se chama alevino, tá? Cuidado para não confundir com girino. Girino é de anfíbio, aqui é alevino. Mas nem todo peixe ósseo tem alevino, tá? Toma cuidado com esse detalhezinho. Tudo bem? Beleza. Então é assim, gente, ó. Tanto no livro texto, tá, quanto no livro bienal, vocês vão encontrar esse tipo de textos, tá? Esse tipo de matéria. Então eu preciso muito que vocês também se preocupem, não só na aula, mas que você também busque nesses livros um pouco mais de teoria. Tá legal?
Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço, obrigado pela companhia. Tchau, até a próxima.